dia, pessoal. Bom, nesse post, né, que é um dos posts mais rápidos que eu já fiz, eu só vou dar uma pequena dica aí pra vocês, porque eu vejo muito pessoal falar de BGP, tá? Implementação de BGP, somente em operadoras, né? E normalmente quando a gente implementa BGP em operadoras, somente o eBGP, o External BGP, que a gente liga um AS no outro, seja uma operadora com outra operadora, ou um cliente que tem um AS próprio com uma operadora. Normalmente tem duas formas de configuração, né? A gente tem a configuração que a gente faz usando a interface física, né? E a gente tem um outro tipo de configuração que é usando a interface loopback, tá? E aí eu sempre vejo o pessoal falando sobre a parte que a gente usa loopback, que a gente precisa ativar o BGP multi-hop, tá? Bom, isso não é mentira, isso é verdade, né? Isso é uma coisa que é verdadeira, mas existe um conceito muito que eu vejo que o pessoal usa que é muito errado, né? Que o pessoal acha, né, que dois roteadores estão diretamente conectados, né, e a gente estabelece uma sessão BGP utilizando a loopback, que esses dois roteadores estão conectados a mais de um hop, né? Por isso que a gente tem que habilitar o BGP multi-hop. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, essa é a finalidade desse post. É mostrar para vocês que apesar de a gente estar usando a loopback para estabelecer a conexão BGP, a gente não tem mais de um hop, tá? Ali entre os dois equipamentos. E a gente pode sim estabelecer uma sessão eBGP, tá? Com TTL igual a 1, sem utilizar o BGP multi-hop, tá? Então eu vou fazer um desenho aqui para vocês se situarem aí melhor, tá? Então imagine o seguinte, você tem dois roteadores aqui, tá? No caso aqui eu tenho dois roteadores que estão diretamente conectados, que vai ser o R2 e o R1, tá? Eu vou fazer nos dois sistemas operacionais, no iOS normal, né, que seria o iOS e o iOS XR, e no XR, tá? Então aqui a gente tem no R2 iOS, aqui a gente tem XR, tá? E aí a gente vai usar o loopback. Então a gente vai ter aqui 2, 2, 2, 2 e 1, 1, 1, tá? Loopback de cada equipamento aqui. E aí o que eu vejo o pessoal falar, não, a gente tem que usar o multi-hop, porque esses dois roteadores, como a gente está usando o loopback, a gente vai utilizar mais de um hop. Ou seja, o pacote vai chegar, por exemplo, no R1, pela interface diretamente conectada, né? E na hora que ele for rotear isso para o loopback, ele vai diminuir um ponto no TTL. Isso não é verdadeiro, isso não existe, tá? Isso não é verdadeiro. O roteador, quando ele recebe um pacote que é destinado a um IP, seja de uma interface física, seja um loopback, qualquer IP que o roteador tem, qualquer interface, ele manda esse pacote para a CPU para ser processado. Tá? Ele não vai diminuir um ponto de TTL só porque o IP chegou, só porque o pacote chegou, por exemplo, na interface física e o IP pertence ao loopback. Tá? Isso é um mito, isso não existe, não é assim que funciona. Tá? Ele simplesmente pega o pacote, chega um pacote aqui nessa interface, por exemplo, na R1. Tá? Qual é o IP de destino? No caso, se for estabelecer o BG, vai ser 1, né? O IP de origem vai ser 222, né? Ou vice-versa, se for um pacote que chega aqui no 222, né? Que é o destino ser 222 e 1. Na hora que chega esse pacote, qualquer um dos roteadores, ele vai olhar o IP de destino e falar, opa, esse IP de destino é meu IP, então eu vou mandar esse pacote para a CPU para ser processado. Nada mais do que isso, tá? Não tem decremento de TTL, nada disso. Isso é mito, tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer essa configuração e vamos ver na prática como que a gente pode implementar isso sem ter que habilitar o eBGP multi-hop. Tá? E eu vou explicar uma coisa que a Cisco implementa, né? A Cisco implementa essa feature, né? E é por isso que causa tanta confusão aí na hora de implementar BGP utilizando loopback. Tá? Bom, então a gente tem aqui R1, que é um XR, e R2. Então eu vou colocar aqui próximos um ao outro, tá? R1 e R2 aqui, tá? Quais são os dois roteadores que eu vou utilizar? Estão diretamente conectados, tá? Então se eu pegar Show IP OSPF Neighbors aqui, um está conectado na 00, da perspectiva da R2, tá? Show OSPF Neighbors, e o R2 está conectado na G000, tá? Então aqui eu tenho o IP, tá? Se eu pegar esse IP lá no R1, no R2, tá um show IP route, tá?
Ele está lá na 00, conforme a gente pode ver, e se eu pingar esse P, tá? Ele está ali diretamente conectado, tá? Bom, então vamos estabelecer uma seção BGP entre os dois, tá? Aqui no R1, eu acho que já tem um BGP que eu estava fazendo um exercício antes. Então eu vou desconfigurar esse BGP aqui. Eu vou no router BGP, tá? E aí eu vou criar outro BGP, vou criar router BGP, sei lá, 10, tá? Vou habilitar o DressFile IPv4 só para a gente ver a sessão subindo, tá? Não que seja necessário, porque eu não vou nem anunciar nada, só quero ver a sessão sendo estabelecida, tá? E aí eu vou configurar um neighbor aqui, 2222, tá? Remote AES, vamos colocar 22, tá? Legal. Aqui não sei se tem BGP, se tem alguma coisa aqui de configuração que ficou do laboratório passado, deixa eu ver aqui. Não, aqui não tem nada de BGP. Só tem SPF. Então eu vou lá configurar router BGP 22, tá? Aqui já por default já ativa a address file IPv4, né? Então eu vou colocar neighbor 111 remote AES 10, tá? Aqui eu vou pôr update source back 0, tá? E eu sempre normalmente uso esse comando, ele baixa o timer dele para, em caso de convergência, ele cai mais rápido. Tá? Então aqui também, neighbor 222, tá? Update source. Timers 220. Tá? Essa questão do timer também, uma outra dica, né? Você não precisa configurar o timer dos dois lados, tá? O mínimo denominador comum aí que vai ser estabelecido. Se você deixar aqui o padrão que é 60 a 180, na hora que ele for fechar as agências da BGP, uma informação no pacote open do BGP que eles trocam qual que é o timer, né? E aí ele vai estabelecer um mínimo denominador comum. Então, teoricamente, se eu não colocar esse comando aqui, o XR1 vai se ajustar à configuração do R2, tá? Bom, show configuration, deixa eu ver. Tá, então tá 10. Remote, tá, o neighbor 222, remote AES 22, timer update source, tá? Aqui também, né? Bom, legal. Aqui eu vou dar um commit. Show configuration failed.
Legal, tá aí. A configuração fez dos dois lados, tá? E aí a seção BGP tá idle, tanto de um lado quanto do outro. No XR, veja que ele já tem esse pontinho aqui, ó, de exclamação. Já é uma suspeita que alguma coisa tá errada, tá? No iOS não tem nada, só tá idle. Só que vamos digitar o seguinte, ou BGP, IPv4, Unicast, Neighbor. Vamos ver por que o BGP não está subindo, tá? Esse comando é o novo formato de comando de acordo com os novos iOS, tanto o XE quanto o XR. Né? A gente não usa mais show IP BGP. Tá? Esse comando vai ser aposentado. Né? A gente usa a nova sintaxe show BGP, IPv4, Unicast, né? Que é um comando mais lógico aí, né? Porque hoje no BGP a gente não transporta só IP. A gente pode IPv6, MDT, que é multicast, R2VPN, VPNV4, VPNV6 e assim por diante. Né? A gente transporta vários tipos de famílias de endereçamento. Né? Bom, então vamos lá. Né? Então, ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Eu estou estabelecendo uma seção IBGP, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que é uma seção external, tá? O meu OS é 22, o OS remoto é 10. Então é um IBGP que eu estou estabelecendo. Aqui, ó, no final, o que o iOS ele faz por default, tá? Ele sabe que é uma seção external e ele sabe que o vizinho não está diretamente conectado. Por que ele sabe? Porque se ele der um show IP route, tá? Ele sabe que não está conectado diretamente a uma interface, esse prefixo 1. Então ele sabe que está com mais de um hope distante, tá? Mais um hope away. Tá? Então, o que acontece? Por padrão, o roteador Cisco ele nem tenta estabelecer o eBGP. Ele nem tenta. Tá? Ele não sabe se está um hope distante, se está 2, se está 3, se está 10, se está seja lá quanto estiver. Ele nem tenta. Ele dá um show, ele vê que o IP da seção TCP do BGP não está diretamente conectado, ele sabe que é um eBGP, ele fala, então eu não vou nem estabelecer, porque ele sabe que ele vai mandar esse pacote na rede com TTL1, esse pacote, teoricamente, se tivesse mais de um hope distante, seria descartável, então ele nem tenta estabelecer, e ele espera que você configure eBGP multi-hop. Tá? Você teria que ir lá e configurar eBGP multi-hop para isso seja estabelecido. Tá? Só que a gente pode desabilitar esse check que ele faz. A gente consegue desabilitar. A gente pode falar para o router, eu não quero que você faça esse check, eu não quero que você faça essa proteção. Que seria teoricamente uma proteção, para não mandar um pacote que vai ser descartado. Tá? Você pode desabilitar. Tem o comando disable connect check. Tá? Você vai router BGP 22, neighbor 1111, disable connect check. Tá? Bom, deixa eu colocar a interrogação aqui para a gente ver o que o help diz esse comando. Ó, tá aqui, ó, disable connect check. On hope away eBGP peers use loopback address. O que ele está dizendo aqui? Se você tiver um hope, se você tiver um peer que está um hope away, ou seja, um hope distante, e estiver usando o loopback, você pode desabilitar essa checagem, que é o nosso caso. Ele está um hope distante, o TTL é um do pacote, não vai ser descartado, tá, o pacote, porque vai chegar no roteador R1 no caso, ele vai mandar para o CPU e vai processar normal. Então eu posso desabilitar essa checagem para esse peer. Tá? Vou desabilitar. Tá? Vou fazer isso da mesma coisa do outro lado. Tá? Aqui se a gente for olhar, show BGP IPv4 Unicast neighbor 2222. Também, ó, ele aqui é o AS 10, o meu remote AS, o meu vizinho, tá, é 22, o meu local é 10, então é uma conexão IBGP. Tá? E aqui ele já fala, IBGP not direct, IBGP neighbor not direct connected. Então ele já está protegendo você, é a mesma coisa que faz um iOS convencional. Ele nem tenta estabelecer a conexão, ele nem manda um pacote open, porque ele acha que vai ser descartado. Tá?
Então você pode ir lá também, router BGP, 10, tá? Neighbor 2222, disable. Aqui o comando é diferente, né? É ignore connect check. Por algum motivo eles gostam de mudar os comandos, né? Então é ignore connect check, é a mesma coisa, tá? Mesmo sentido. E aí você dá commit. Show BGP IPv4 unicast summary. Tá? E aí subiu a sessão. Tá? Tanto de um lado quanto do outro. Tá? Show BGP IPv4 unicast summary. Então veja o seguinte, que isso é mito, ou seja, ele está um hope away, estou usando o loopback para sair e descer, o pacote no TTL1 e a sessão foi estabelecida normalmente. Ou seja, esse negócio de o pessoal falar aqui, não, mas porque chega na interface física, vai para o loopback, vai decrementar um porto TTL, isso não procede, tá? Então tá aí a explicação sobre esse assunto, tá? Outra coisa aqui, aproveitando, que eu não perdi mais 5 minutos, essa interrogação aqui do lado do prefixo quer dizer o seguinte, se ele não tivesse fazer uma conexão IBGP, tá, você tem que aplicar um filtro. Se você não aplica um filtro, uma route policy, ele não vai permitir que você receba nenhum prefixo. Por default ele dropa tudo, por isso que tem essa exclamação aí do lado. Show BGP, IPv4, unicast, neighbor 2222. Ele até te avisa aqui, tá? Ó, a mensagem do bypass que está ativado, né, que está desativado o connect check, ou ignore connect check, no caso do XR. E tem um local aqui que ele mostra ability, address family. Aqui. eBGP neighbor with no inbound or outbound policy, default drop. Então isso quer dizer aquela interrogação, tá, que aparece aqui. Tá? Você criar uma route policy aqui, pass, aí eu vou lá, router BGP, aqui é 10, neighbor, 2 address, family IPv4, unicast, route policy, pass in. E aí ele sai o ponto de interrogação aqui, tá? Bom, pessoal, então era isso, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, sempre que você for implementar como operadora, é lógico, a melhor prática é normalmente usar o IBGP multi-hop, mas não é sempre necessário. Mas por que eu fiz esse post? Não é nem por questão de você usar o multi-hop ou disable connect check. O que eu quero mostrar para vocês é o conceito errado que a gente vê no mercado, que os profissionais acham que um pacote que chega numa interface física e vai ser endereçado o IP de destino para o loopback, ou seja, vai o IP de destino daquele pacote que foi recebido para o loopback, é o loopback de um roteador, ele vai ser decrementado um ponto CTL, tá? Isso é mito, isso não é verdade, tá? Como eu mostrei para vocês, o pacote chega com o IP de destino, o roteador pega aquele pacote, opa, ele vai olhar o IP, se é um IP diretamente conectado, seja loopback, feature, o que for, ele manda o pacote para a CPU para ser processado, e lá ele vai abrir, é um pacote BGP, o BGP está configurado, tem um neighbor correspondente, ele vai processar o pacote normalmente, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Uma boa tarde para vocês, um bom fim de semana aí a todos. Um abraço.